Bom dia, meus amigos. Depois daquela meditação fantástica feita pelo Davi, extraindo lições maravilhosas e um grande número de informações e curiosidades sobre o último milagre realizado por Cristo, curando a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, a nossa responsabilidade aqui aumentou demais. O milagre que nós vamos estudar nesta manhã está relatado nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas no capítulo 5, nos versos 17 até o 27. Interessante que o menor desses relatos é o relato feito por Mateus. Mas, curiosamente, tanto Mateus quanto Lucas nos informam que Mateus não estava presente por ocasião desse milagre e por isso a sua informação seja a menor de todas. É isso que diz tanto Mateus quanto Lucas. Lucas, no capítulo 5, no verso 27, torna claro que Jesus encontrou-se com Mateus após ter realizado esse milagre e então o convidou para ser seu discípulo. O Almir destacou no seu comentário sobre o milagre da cura daquele paralítico lá no tanque de Betesda, que ali faltou solidariedade humana, porque aquele homem ali estava há 38 anos à espera de uma ajuda que nunca veio. Nesse milagre aqui, porém, é relatado que, no caso desse paralítico aqui, em Cafarnaum, sobrou solidariedade por parte de seus 4 amigos. É interessante destacar que a casa que teve parte do seu telhado destruído para que o paralítico chegasse até Jesus, era a casa onde Jesus morava. Jesus morava aí, de favor, na casa que pertencia ao apóstolo Pedro. Portanto, Jesus estava em sua casa, quando subitamente uma parte do telhado é arrancado para que por ali, por aquele buraco, se pudesse introduzir o paralítico à sua presença. A descoberta da casa de Pedro, onde Jesus morava, em Cafarnaum, é considerada uma das 10 maiores descobertas da arqueologia bíblica em Israel, feita pelo arqueólogo franciscano Virgílio Corbo. Quando Jesus falou aos discípulos que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele estava anotando o fato de que morava de favor na casa de Pedro. No capítulo 2 de Marcos, o verso 1 diz claramente que ele entrou outra vez em Cafarnaum e souberam, que ele estava na sua casa, na sua própria casa, ou na casa onde ele morava. É conhecido o fato de que nos dias de Cristo, bem como nos tempos veterotestamentários, os judeus acreditavam que a doença era castigo direto por algum pecado que a pessoa houvesse cometido no passado. Nós sabemos que este pensamento era equivocado, porém, no caso deste pobre paralítico, era verdade. A sua doença era o resultado de pecados que ele havia cometido. A irmã White, no livro Ciência do Bom Viver, na página 21, ela fala claramente isso. Que a doença desse pobre homem era o resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados, eram aumentados pelo remorso. Este homem havia procurado os fariseus em busca de alívio, mas estes apenas reafirmaram o fato de que este homem deveria morrer sobre a ira de Deus. Olha que tragédia. Imagine vocês a situação daquele homem. Quando ouviu falar que Jesus curava enfermos, parece que despertou na sua mente
uma pontinha de luz, aquela luz do fundo do túnel, um pontinho de esperança. Eu lembro-me das aulas do pastor Campo Longo, quando ele acentuava que nós nunca deveríamos esmagar a cana quebrada, nem apagar o navio que fumega. A condição desse paralítico era precisamente essa: uma cana quebrada e um pavio que apenas fumegava, com suas esperanças praticamente desvanecidas. Não é de se admirar que esse homem tenha se apegado a esta oportunidade de ver Jesus com tanta firmeza e com tanta determinação. Os telhados das casas na Palestina eram geralmente usados para nele se secar cereais, e geralmente essas casas tinham uma escada externa pela qual se acessava o telhado. A irmã White diz que foi sugestão do próprio paralítico que se utilizassem essa escada e destelhassem assim a casa para que, pelo buraco aberto, se pudessem chegar até Jesus. É claro que o seu sonho, o sonho do paralítico, precisava de pés e mãos solidárias para que o seu sonho pudesse ser realizado. Eu não vou me ater aqui nos aspectos da solidariedade humana, que pode ser explorada também neste milagre de Jesus, que sobrou solidariedade no caso desse paralítico, e nos dias atuais ela anda tão escassa, infelizmente. A determinação de todos eles foi elogiada por Jesus. A Bíblia diz que Jesus usou as palavras no plural ao se referir à fé de todos eles. O texto bíblico anota o seguinte: vendo-lhes a fé. Ao olhar para aquele pobre homem, Jesus percebeu que muito mais do que a cura física da sua paralisia, ele almejava o perdão e a restauração espiritual. Mas Jesus quis aproveitar esta oportunidade para reafirmar diante de todos a sua divindade. Ele o faz de 3 maneiras. Adam Clarke anota que Jesus primeiro perdoa os pecados do paralítico para depois, então, o curar. E ao fazer isso, realiza 3 milagres. Primeiro, o perdão dos pecados. Segundo, a descoberta do pensamento secreto na cabeça dos escribas e fariseus. E depois, então, a cura física do paralítico. Jesus aproveita essa ocasião para lançar o desafio para os mestres da lei, que ali estavam diante dele, muitos possivelmente como espiões das autoridades judaicas. Filho, disse ele carinhosamente ao paralítico, os teus pecados te são perdoados. Ao mesmo tempo que as suas palavras soam como uma música nos ouvidos do paralítico, elas causaram um ruído nos ouvidos dos escribas e fariseus. Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Disseram eles. E ao colocar Cristo diante deles, o desafio, ao perguntar, o que é mais fácil dizer? Filho, os teus pecados te são perdoados? Ou então dizer ao paralítico, levanta-te e anda. Confrontados com o desafio, forçoso lhes foi admitir que dizer ao paralítico, levanta-te e anda, era tarefa impossível para um impostor. O impostor poderia falsamente dizer, filho, os teus pecados te são perdoados. Mas jamais um impostor poderia dizer ao paralítico, levanta-te e anda, toma o teu leite e vai para casa. Na multidão que ali estava apinhada, trancando a porta de entrada, achavam-se pessoas fervorosas, reverentes,
mas também muitos curiosos, muitos incrédulos, de diferentes nacionalidades e de diferentes graus na hierarquia social. Que maravilhoso Salvador que nós temos! Suas palavras que soaram qual música nos ouvidos daquele paralítico, quando lhe disse: Filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Nós podemos hoje, pela fé, 2000 anos depois, ouvir dos seus lábios as mesmas palavras. Turma de 88, os vossos pecados te são perdoados. Às vezes nós costumamos dizer, brincando aqui entre nós, que os pecados e erros que cometemos lá durante o teológico, durante a faculdade, já estão prescritos, né, Jabson? Estão prescritos, não podem mais ser punidos. Os crimes neste mundo são prescritos pelo decurso de prazo, mesmo que deles não nos tenhamos arrependido. Maravilhosa graça de Jesus, que nossos pecados são perdoados imediatamente. Não precisa decurso de prazo. São perdoados imediatamente, quando nós deles nos arrependemos. Que Deus abençoe todos nós. Grande abraço.